Seja muito bem-vindo a mais um podcast. Hoje é um programa especial. Nosso canal aí já está com mais de 600 seguidores, já está com mais de 170 vídeos. Vai lá, curta, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam receber esse material, essas informações aí. E hoje é um dia especial. Estamos recebendo aqui Álvaro Buzzi, presidente da Associação dos Cervejeiros Artesanais de Santa Catarina, a Serva Catarinense. Tudo bem, Álvaro? Tudo bom, Thiago, ouvintes, tudo certo? Tudo legal, prazer imenso estar aqui contigo, falando um pouco da nossa associação. Legal. Maio, né, tá começando agora e tem aniversário da Acerva, Associação dos Cervejeiros Artesanais de Santa Catarina. Como é isso? Completando 17 anos, Álvaro? 17 anos de associação, iniciou lá em 2018. Os entusiastas da cerveja... 2008 começou. Um grupo de entusiastas, e até hoje vivo, e você acompanhou até esse final de semana, esses entusiastas produzindo cerveja artesanal, de uma forma mais artesanal possível, que é colocar a panela no fogareiro, e controle de temperatura e agora deixar pronta, né? Esperar todo o processo. E esperar, né? É paciência, né? O mestre cervejeiro tem que ter paciência, né? Você esperar 20 dias para ficar pronto uma cerveja? Aproximadamente, tem algumas um pouco mais, né? Mas essa que a gente produziu, está produzindo ali, né? Esse final de semana, uma ale, 20, 25 dias para deixar ela no ponto de ser consumida. Legal. A Serva, né, está em Santa Catarina. Fala um pouquinho como é distribuído. Você está na presidência agora atual, né? Fala um pouquinho sobre a Serva. Vamos conhecer a associação. Estou presidente agora 2025-2026, tá? Ela tem uma presidência itinerante, não temos sede própria. Temos endereço virtual lá em Blumenau, lá na Vila Germânica, mas ela é itinerante. Todos amanhã depois podem chegar a ser presidente, tá? Então, agora a gente está com uma diretoria executiva, a estrutura dela, né, com uma diretoria executiva espalhada em todo o estado, e também ela está distribuída em 13 regionais. Então, a gente tem a visão do estado todo, porque cada cidade do estado, ou cada cidade maior do estado, existe uma regional com o mesmo pique que nós temos aqui na nossa Regional Norte. Muito bem, olha só. Aqui, na região norte catarinense, em Joinville, nós temos 72 associados. Hoje nós estamos com 72 aqui na nossa Regional Norte de Joinville, né, de Joinville região. No estado todo, 325 associados. Uma das maiores acervas do Brasil, porque a gente faz parte de uma federação também. Existe a federação, que é a Acerva Brasil, que ela representa todos os estados da União. Legal. Eu estava pesquisando um pouquinho a respeito da Serva, né? Ali é resgatar a história, difundir a cultura, aprimorar a produção da cerveja artesanal, incentivar as atividades do segmento, promover encontros, palestras. O ano passado teve um encontro grande aqui em Joinville, né? Ano passado tivemos a oportunidade de trazer o Congresso Técnico, inclusive com palestras internacionais, tá? Então, foi um evento que reuniu aproximadamente 200 pessoas aqui no Bourbon. Assim, a gente esperava umas 150, então superou a expectativa. E naqueles dias foi uma imersão na busca de processos e conhecimento e melhoria do processo de cerveja artesanal. De você poder fazer a tua cerveja na tua casa, com qualidade e muito gostosa. Fazer cerveja na sua casa. O que precisa para começar a fazer cerveja em casa? O básico, vontade. Depois, a busca de um equipamento, e não precisa muita coisa, tá? Uma panela com 10 litros, um saco de wall, ou entre em contato com a gente arruma o malte para você. Olha só. Um moedorzinho. Você consegue fazer a tua cerveja no fogareiro da tua casa mesmo, no fogãozinho da tua casa. Então não precisa muita coisa, a pessoa que quer fazer cerveja, tá? Depois daquele processo de cozimento,
tu vai tirar todas as coisas que pertencem à tua esposa da geladeira, vai deixar fora, e bota o teu baldinho de cerveja lá dentro para controlar as temperaturas, tá? Esse é o maior charme que a mulherada adora, principalmente quando o cervejeiro tem namorada. Cara, isso é uma confusão total. Mas quando estiver pronta, te garanto que ela senta junto contigo e vai dividir o copo. É mais fácil comprar uma geladeira extra, então. Ah, com certeza. Uma geladeira extra eu aconselho. Mas se não tiver, arruma um cantinho, bota lá os teus pets lá dentro. Cara, são várias formas, tá? É que nem eu digo, é uma forma de principiante, de início. Eu também comecei assim. Meu equipamento no início, eu paguei R$1.000, todo o conjunto, 2 panelas, tal, fogareiro. Aí depois adquiri mais um outro fogareiro. E ao passar do tempo, você vai evoluindo. Você vai evoluindo. E muitas vezes você até esquece um pouquinho de ser o raiz, né? De volta àqueles tempos raiz do fogareiro. Eu hoje tenho equipamento de 5, 6 mil reais, que já é o eletrônico. A gente chama de, como é que se chama assim, os Nutrelinhas, né? Mas ele praticamente faz todo o processo sozinho. Mas eu gosto, quando fazer cerveja, voltar no meu fogareiro, ligo os 3 fogareiros, esquentar a água, controlo a temperatura do termômetro, e aí o processo todo, é o dia todo. Olha. Mas gostoso. O desafio é maior. Desafio. Vocês, né, o mestre cervejeiro artesanal, ele testa, né? Você estava me contando, né, recentemente que testou com pitaia. Ah, sim. Né? Frutas, né, sabores, aromas. Conta um pouquinho mais sobre isso, esse testes aí. O que é gostoso fazer cerveja em casa de forma artesanal é essa possibilidade de você criar, mudar a receita. Certo? Eu fiz uma cerveja de pitaia, adquiri uma produção de pitaia que teve aí e simplesmente extraí o suco e coloquei dentro de uma American que eu tinha feito e ela ficou com uma cor maravilhosa, ela, ficou linda. E como a pitaia não tem muito sabor, não interfere muito. E ainda ficou predominante aquele sabor cítrico do próprio lúpulo que eu tinha utilizado para aquela cerveja que era a raiz, né, que era a principal. Mas as possibilidades de erro... Aqui é tudo ao vivo. Aqui nós estamos possibilidades já de ligando erro, aqui para o mestre cervejeiro aqui já estão querendo fazer consulta aqui. E já é o cara que estava junto com a gente lá fazendo a cerveja naquele final de semana. Olha só. Então as possibilidades de erro, tá? Você não vai perder tanto quando você erra. Numa cervejaria, se ele for partir por uma escala maior, o prejuízo dele é muito maior. Então, a gente passa muito dessa experiência também para as grandes cervejarias, tá? As próprias cervejarias maiores também têm panelas pequenas que fazem o mesmo que a gente faz, arriscam pimentas, outros condimentos. Eu tive recente agora no concurso brasileiro lá em Porto Alegre, uma Catarina Sour goiaba e finalizada com sabor café. E aí entrou aquela questão, café é fruta ou é um condimento? Aí a gente foi interpretar a fórmula que ele tinha passado lá no concurso e ele utilizou café in natura, ele não tinha nem torrado, então ele é considerado uma fruta. Olha só, entendeu? Aquela verde ainda. Ele estava em vermelho mesmo, né? Estava maduro. Uhum. E ele passou um café delicioso para aquela Catarina Sour, onde tinha uma goiaba e finalizava com café. Uma cerveja excelente. Ela, eu acho que tirou medalha de prata dentro do concurso. E o cervejeiro que fez isso de forma artesanal aqui de Joinville. E é uma receita que amanhã depois a própria cervejaria vai buscar e vai produzir em escala maior. Então, só para te ver, as experiências são muito trocadas, né? Dali, da cerveja artesanal, pode ir para uma indústria. Sim, a própria Catarina Sour, que é o primeiro estilo brasileiro de cerveja, onde que nos colocou na Escola Mundial de Cerveja, que hoje o Brasil tem uma escola de cerveja, que tem um estilo próprio criado aqui no Brasil, que é o Catarina Sour. Ela lá é uma cerveja extremamente ácida, né? Mas leva também uma suavidade quando adicionado os frutos tropicais, caju,
e outras frutas, morango, cereja, tudo uma mistura. E isso foi um grupo de estudo da Serva. Começou lá em Florianópolis, Blumenau, esse grupo de estudo. Hoje nós temos pessoas que participaram desse grupo de estudo, que tem cervejaria aqui em Joinville, o próprio o Jimenez lá da River Falls, é um dos precursores desse estudo, e levaram ao catálogo maior de reconhecimento da cerveja, que hoje é a BJCP, e hoje é reproduzida no mundo inteiro de escala industrial. Então começou lá na panelinha pequena, e aí foi levando, e hoje está aí. Está no mundo inteiro se produzindo Catarina Sour no estilo brasileiro. A cerveja artesanal, né, aguça, né, o aroma, aguça a vontade de ter alguma experiência, né? Isso, né, quem é curioso, a cerveja artesanal é um prato cheio, né? Prato cheio, ela te busca muitas memórias. E a gente não, e eu falo mesmo, presumir, essa garotada que está chegando agora nesse meio cervejeiro, tá? E o grande desafio são as análises sensoriais, né? E hoje a cerveja artesanal produzida dessa forma que a gente faz, ela te traz muitas lembranças do passado. Uhum. De você estar consumindo ela, no momento que você vai descobrir uma castanha, que tu vai lembrar daquele momento de um Natal, que tu vai tomar ela, vai lembrar ela de um sabor, que muitas vezes a tua avó fazia uma cuca e tinha um parecidíssimo sabor com aquela cerveja. Então ele mexe muitas memórias. E que é o mais interessante é esse desafio, né? Que a gente, quando produz a cerveja, desde a adição do lúpulo, do malte, o que a gente quer lá no produto final? Trazer esses segredos que aí a pessoa... Algo que eu sempre faço, fiz contigo já. O que te remete às lembranças quando tu toma o primeiro gole dessa cerveja? Muitas vezes tu vai lembrar, cara, lembrou um abacaxi, lembrou uma goiaba. Isso são lembranças. E aí tu vai lembrar de quando você consumiu essa... Cara, isso que é bacana. Então, vamos supor, distinguindo o vinho, né, que você senta também. Cara, a cerveja artesanal, ela passa... Assim, ó, quem é bom apreciador de bebida, ele vai lá para degustar e sentir esses prazeres, que são os sabores. Até onde vai a cerveja artesanal para depois iniciar a industrial? Até onde vai? Aquela cerveja que está lá na prateleira do supermercado é considerada uma artesanal? Explica um pouquinho essas regras aí. Confunde-se bastante, tá? Essa questão do artesanal, tanto que o Ministério da Agricultura até hoje retirou desse patamar de artesanal toda cerveja que passa a ser comercial. O comercial ele é muito voltado numa bebida de grande quantidade, principalmente quando há um excesso de consumo. As Pilsen, entre aspas, né, que não são tão Pilsen, mas são as Américas que são servidas aí nas garrafas, elas são bebidas de alto consumo. Então, quando eu vou produzir ela, eu vou fazer 60 mil litros. O processo é o mesmo, eu não altero a receita, eu não crio. A receita será a mesma, porque eu tenho que ter qualidade única daquele produto, da característica lá no final. Então, eu boto ela numa escala industrial. Nesse momento, ela deixa de ser artesanal. Ah, mas é puro malte, é puro... Cara, tudo bem, mas... É pura escala. A partir do momento que tu replica essa receita numa escala muito grande, Ok. ela perde a graça. Ela perde a graça não, ela é uma graça para quem gosta de tomar aquele produto. Mas a gente já produz numa escala menor, sempre desafiando um grão a mais, um grão a menos, um tipo de malte, um lúpulo diferente. A gente é permitido fazer, e isto traz uma lembrança do quê? Do artesanal. Fazer pão em casa, se tu usar a mesma receita e comercializar ele, você não é mais artesanal. Agora, fazer pão, colocar ameixas, colocar castanha, colocar... Cara, é inventar uma receita? Não, cara. É você estar fazendo o pão de uma forma artesanal. Não repetir a receita. Legal. Permitir fazer... agora, recentemente, você nos ofereceu uma cerveja artesanal feita há 1 ano atrás. E isso é um teste. Isso foi algo, né, pensado, daqui 1 ano eu quero ver como é que vai ser o gosto, o aroma, né? Então, isso foi interessante, né?
Foi uma cerveja Porter, que tem uma característica forte de chocolate, que é o estilo dela, né? E deixei maturando 1 ano. Até por uma lembrança minha, no período que eu passei na Antártica, e aquela cerveja Porter que era servida na época, cara, era 6 meses, 7 meses, 1 ano de maturação. Olha só. Eu digo, vou fazer uma igual. E deixei na câmara fria durante 1 ano. 1 ano e 2 meses. E foi aberto somente agora, né? Tu teve a oportunidade de experimentar. Eu acho que tomando fresquinha ela, talvez ficaria um pouco melhor, tá? Porque cerveja, quando a gente faz, principalmente as claras, quanto mais fresca, mais nova, é mais deliciosa. Então, mas estava boa. As mulheres estavam tomando bastante, gostaram, isso que é legal. Comentaram pelo menos bem, né? Não sei se estavam de fruta cervejeira. Exato. A Serva, né? O grupo também se ajuda, é parceira, também faz compra juntos, né? Vocês também, né? Dentro da Serva, os integrantes ali, né? Se integram numa parceria e fazem compra juntos, se reúnem juntos, vão à palestra juntos, leem juntos, debatem. Dentro da associação, dentro daqueles pilares, né? Além de fazer amizade, a cerveja em si, é fundamental que a gente busque o conhecimento, né? Então, vamos supor, os cursos. Hoje, se eu for sozinho fazer alguns cursos, como eu tive agora em janeiro, trouxe aqui para Santa Catarina, um curso de produção, de criação de receita e manuseio de sistema. Se tu for sozinho fazer, dá em torno de 320, 400 reais, tá? E como a associação dividiu o custo, ficou por 100 reais 3 módulos, e se ele ainda tinha opção, né, foi sábado, né? Se ele não pudesse fazer os 3 módulos, ele poderia fazer individual 50 reais. Poxa. Pô, 100 reais, não daria 33 reais, e tu poderia gastar lá em torno de 400 reais. Então, esse é o benefício de estar associado, tá? Que é a busca do conhecimento de uma forma diferente. As compras de insumos, você estar na Serva, o próprio fornecedor de insumo já tem um preço diferenciado. Legal. Outra coisa que a gente busca bastante são os parceiros dentro do estado. Onde que você consome. Hoje em Joinville aqui eu tenho desde uma manutenção do meu carro, eu ganho desconto, dentro de barbearia, todos os pubs, bares que tem cerveja artesanal, a gente tem esse benefício do desconto. E também no montante, assim, o associado tem benefícios por estar na Serva. Tá? Desde o consumo, do benefício, de treinamento e fora a amizade que nós temos, né? Uhum. E você, nessa oportunidade que estivesse com a gente, e foste convidado para a Real Malte. E agora tu tem o desafio de estar presente quando a gente for consumir essa cerveja, porque tu é responsável por ela. Eu, né, agora, recentemente, né, eu ajudei a colocar o malte. A Real Malte, que é a forma de você colocar o malte dentro da água, né? Esse é o arreamento do malte. E aí nós vamos esperar 20 dias, 25 dias, para que ele esteja pronto para consumo daí. Aí nós estando pronto, vai levar uns 7, 8 dias de fermentação. E eu mesmo te falei lá na hora que o grande mestre cervejeiro é a levedura. Então, o que nós estávamos fazendo lá? Preparamos um mosto. O que é o mosto? É a extração dos açúcares do malte, para deixar bem adocicadinho, lógico, dentro da proposta que a gente quer da receita. E depois a gente alimenta a levedura. A levedura ela vai fazer essa transformação dos açúcares em CO2 e álcool. Uhum. Certo? Vai deixar o produto redondinho. Parada a fermentação, a gente vai baixar para uma temperatura baixíssima, 0 grau, para deixar ele um líquido transparente, translúcido, e depois a gente carbonatar ele e depois vamos consumi-lo. E aí fica a cerveja pronta. 25 dias, mais ou menos, tá? Eu acho que vamos deixar para fazer no aniversário da Serva, que vai ser dia 17 de maio, né? Aí eu acho que fica melhor daí. Legal. O pessoal cervejeiro, né, que faz a cerveja artesanal, engarrafa também? Também, nossa. Então, existem vários processos de engarrafar. Essa cerveja que a gente fez ali,
vai ficar uma cerveja um pouco âmbar, assim. Então é melhor, vamos supor, se eu mandar para o concurso, se você quiser engarrafar, é melhor utilizar o processo de CO2, né? Que é por pressão, certo? Uma cerveja mais escura, dentro da escola inglesa, da escola belga, é muito costumeiro você fazer um açúcar invertido, que é o prime. Você vai ferver o açúcar numa quantidade de água e vai direcionar uma certa quantidade de gramas em cada garrafa e vai colocar a cerveja lá dentro. Tampa ela e ela, com o tempo, vai fazer mais uma carbonatação lá dentro, onde que estará gerando CO2, e esse CO2 será absorvido pelo líquido. Quando você abrir, vai ser uma cerveja que vai fazer que nem champanhe, né? Pela pressão que existe. Então, existem essas duas possibilidades. Contra a pressão, que é com CO2, que são para as cervejas mais claras. Pode ser feito também com prime para as cervejas claras. Talvez mude um pouco o sabor, porque ele vai ter mais uma fermentação e que pode alterar. E as cervejas escuras ficam deliciosas com prime. Eu experimentei, né? Eu tive a oportunidade de experimentar até, né? O China lá... Isso, abriu ali na pressão, né? Todo chamou atenção pelo barulho que barulho. Deu, né? Interessante. E é legal isso, porque chama atenção e traz sabores, nossa. As belgas, principalmente, quando com adição de frutas e outros, cara, traz Cara, releva assim, o sabor lá nas alturas, cara. Aí tu pergunta, que legal, tem um melão aqui, que porra, legal. Muito bem. Show, esses são os grandes desafios. Eu estou vendo aqui que você trouxe alguns livros para nós, né? Aqui, né, para mostrar, né? Cerveja artesanal. Olha só que bacana. Cerveja artesanal. Ó, um dicionário da cerveja, ó. Larousse da cerveja. How to. Ó, tem até conta aqui dentro. João Paulo. Tem que fazer conta, né? Tem que fazer as contas. As densidades, né? E tem aqui, né? O anuário das cervejarias artesanais 2021, né? Poxa, Jorge Matos. O Jorge, né? Eu acho que está lançando já, eu acho que já lançou. Uau. Até ver com o Jorge aí, se ele já lançou o novo anuário dele. Isso, a Locomotive. Esse anuário é voltado de Santa Catarina. Ele estava esses dias desenvolvendo no Paraná e um em Minas Gerais também. Mein Beer, né? Mili Beer, Monte Crista. Né? Temos aí várias... E grande parte desses cervejeiros, a Opa Beer... Né? A grande parte desses cervejeiros, viu, Thiago, são associados ou vieram dentro da serva, tá? Certo. Vieram nessa brincadeira. Pata Negra, São Bento. E depois, assim, ó, que nem eu digo, você vai começar e vai se especializando. Eu tenho o Senai, eu fiz o curso Senai, aqui em Joinville. Depois eu fui para tecnólogo na Escola Superior de Cerveja e Malte em Blumenau, também fiz lá o curso. E você vai se especializando. Agora falta para mim fazer um mestre cervejeiro lá em Blumenau. Legal. Aí, cara, não sei se vou adiante, cara. Mas é legal para estudar e conhecer, né? Mas é uma dica para você que quer conhecer a cerveja, quer se especializar, busca. Eu estava falando para o Thiago agora esses dias, fazem uns 15 anos que eu praticamente estudo cerveja. A minha literatura é cerveja, a minha busca de buscar informação é cerveja. Está saindo um estilo novo, vamos tentar descobrir o que está sendo feito. Vamos lá na cervejaria que o cervejeiro lá trouxe um estilo novo. A gente vai lá para degustar, para criar uma referência para a hora que produzir a tua também ter um parâmetro. Então é muita referência, né? Você também trabalhou na Antártica, 16 anos. 16 anos, Conta Thiago. essa história para nós. Né? Saímos do serviço bancário e fomos trabalhar na cervejaria Antártica. Na época áurea, né? A gente foi lá nos anos 80 e saímos nos anos 2000, né? Então foi um desafio bastante grande, que eu fui num período interno, na área de escrituração, depois fui para compras e importação de malte, e me deu uma experiência legal. Aí abriu a área comercial e
fomos à área comercial. Ficamos um bom tempo de inspetor de vendas. Nossa, o que era o inspetor de vendas, cara? Que era legal pra caramba. Entregava o chaveirinho, aqueles abridor de garrafa, bloquinho de general, botava a propaganda da Antártica no bar. Conhecia todos os bares de Joinville, tá? Desde Piraberaba, pegava a festa do colono, nós íamos lá para entregar leque, carnaval. Conhecia minha esposa dentro da Antártica. Uau. Tive a minha filha dentro da Antártica. Que história. E aí surgiu o meu amor por cerveja, né? Boa. Pô, quando eu saí em 2000, eu era gerente de vendas e operações do setor de lajes até a divisa da Argentina. Então, eu tinha, na época, 32 distribuidores que eu, praticamente, quinzenalmente, eu visitava. Então, nesse setor, até de Diniz Cerqueira, Mondaí, Itapiranga, Joaçaba, Chapecó. Uau. De 15 em 15 dias, eu estava nesses locais, negociando com os distribuidores para fechamento de quantidade para ser retirado na fábrica. E aí começou, né? Começou essa curiosidade de como fazer cerveja. Como é que falei para o Curti uma vez, que era o mestre cervejeiro nosso aqui de Joinville. Curti, como é que faz cerveja? Me ensina. Ele não me ensinou. Passado um tempo, encontrei ele no restaurante lá do Glória. Curti, como é que faz cerveja? Tem uns malucos, chamado Monique e mais o Jimenez, que estão fazendo... Tem uma turma que estão fazendo cerveja agora na panela e tal, né? Antes disso, tinha o Laércio Beckhauser, na Fena Chopp ali. Certo. Também tinha uma receita. Uhum. Que ele, também faço. Né? Mas daí eu fui nesse pessoal aqui acho que está aqui, ó. Master Brau, que é a nossa fornecedora de insumo, mas eram os cervejeiros de Joinville. Aí o primeiro curso que eu fiz, de um dia, tá? A gente foi lá, moeu o malte, primeiro estudamos a história da cerveja, porque a história da cerveja não é recente. Ela é mais de 10 mil anos conhecida. Alguém largou um pouquinho de verde lá de grãos lá numa pedra, choveu, e outro dia uma mulher foi lá e viu, que coisa mais azeda, não sei, mas ficou deu aquela tonturinha, né? Uau. E aí viram que era legal isso. E aí formou-se uma civilização em volta daquela pedra. Tu vê, a cerveja construindo cidades. Sim. E aí, que nem diz, estava a Lara, até numa entrevista que ela deu, e isso é constatado, que a grande responsável na produção de cerveja era a mulher, até na Idade Média. Uhum. Ela fazia cerveja, deixava tudo pronto, tudo em barril, de uma forma muito breta, né? Que a fermentação, não existia um controle de fermentação, só veio com Pasteur. Antes era natural a pasteurização, a contaminação, né? E tinha produtos que daí a turma vinha beber. Talvez naquela época seria muito azeda tomar, né? Mas devia ser gostoso. Sim. A Serva Catarinense. Como é que a gente pode entrar em contato com a Serva Catarinense? Tem um site? Temos o site, temos o Instagram, que é @servascc, o site é www.servacatarinense.com.br, se tu puder depois até a gente botar ali embaixo. Uhum. Tá? Mas o Instagram hoje, né, que é o meio de comunicação mais fácil, né? Tem um linkzinho que você entra lá, já te joga diretamente. Tá? Não vou falar valores, não sei se é permitido ou não. Bem tranquilo. Mas a gente tem uma taxa anual, não é mensal, tá? Paga lá um valor anual. Hoje uma nova associação é R$250. Uma renovação de associação é R$180 por ano. Tá? E aí você vai ser identificado lá na secretaria, em qual região que você está. Já é indicado para o próprio diretor regional fazer contato com você e você fazer parte desse grupo de malucos que passam o final de semana ou passam momentos juntos, rindo, conversando, trocando experiência e fazendo cerveja. Eu fiz um cálculo rapidamente aqui, dá R$15 por mês. É mais ou menos R$15 por mês. R$15 por mês para estar junto Estar nessa junto, integração. né? 72
cervejeiros artesanais aqui de Joinville, integração. Poxa, que legal. Trocando experiências. Trocando experiência, para quem gosta. Para quem gosta. Olha. Um dando pitaco no serviço do outro, porque é muito importante esses pitacos. Ótimo. O teu fermentador faltou isso, aquilo, faltou, tu não está controlando a temperatura. Cara, tudo isso é válido. Que legal. Tudo é válido. E quando você vai tomar lá depois a cerveja, vamos ver quais são os comentários que vão surgir. Que legal. Esse é o melhor ainda. Muitas vezes eu conheço pessoas que fazem cerveja em casa e se sente um pouquinho envergonhado de querer participar ou levar uma cerveja para que no encontro deles, não vou levar, os caras são tudo chatos, os caras vão criticar o meu produto. Muito pelo contrário, tá? Eu, quando fiz a minha primeira cerveja, eu tive um grande elogio da minha mãe. Todos os outros que estavam na festa, acharam horrível, cara. Entendeu? Então, dentro da família da gente, cara, também há crítica. Legal. E a gente não vai fazer uma crítica, tá? Porque eu acho que toda crítica, ela destrói uma inteligência sua, tá? Então, a gente não vai fazer crítica, a gente vai te dar dicas para você melhorar o teu processo. E isso a gente tem bagagem suficiente para chegar e dizer o seguinte, talvez não o Álvaro, mas tenha outros que podem te ensinar a fazer melhor. Muito bem. Pô, adorei a nossa entrevista. Poxa, que bacana. Maio é o mês do aniversário da Acerva. Posso fazer 2 convites? Claro, claro. Dia 17 de maio, as regionais de toda Santa Catarina, que nós somos 13 regionais, tá, estarão fazendo o evento. São eventos de regional, até para não haver um deslocamento grande entre cidades, né? O aniversário de 17 anos da Acerva. Também lá em junho, tá? No feriado de Corpus Christi, nós estaremos no Encontro Nacional de Cervejeiros Artesanais das Acervas. Encontro nacional, vai ser em São Paulo, no feriado de Corpus Christi. Lá nós teremos congresso, teremos tour na cidade de São Paulo, teremos o grande evento, porque também lá naquele dia vai ser realizado o Concurso Nacional de Cervejas Artesanais de Associados à Acerva. É um baita do evento. O nosso calendário rapidinho. Em setembro nós teremos o concurso estadual e no final do ano nós temos o nosso encontro estadual Catarina Beer Festival, que é o marco fantástico, tá? A nossa associação hoje ela é uma das maiores do Brasil, a maior da América Latina. Imagine essa associação com 250, 300 cervejeiros no mesmo espaço, levando a sua cerveja para que o outro possa dar a sua opinião, tá? O dia inteiro no open bar. Para que é melhor? Open bar e open food ainda, porque o presidente é bonzinho, sempre abre um lanche. Que legal, que bacana. Álvaro, muito obrigado, né, por compartilhar essas informações aí. Sucesso, parabéns, 17 anos da Acerva, tá? Sucesso na sua gestão. Eu acho que estamos em Joinville, né, que tem uma tradição cultural muito grande na cerveja, até porque nós tivemos a nossa cervejaria Antártica aqui muito tempo, fechou, e logo em seguida já veio a própria Opa Beer e outras cervejarias também, né? E é importante a gente levar o nome de Joinville, né, para todo o país, porque Santa Catarina já é uma referência. E quando a gente está representando Santa Catarina, e eu falo por Santa Catarina, quando a gente fala lá fora, eu estive lá em Fortaleza, sou de Santa Catarina, as cervejas de vocês são demais. Mas porque existe um trabalho muito grande na preservação dessa cultura. Legal. Obrigado, Thiago. Parabéns. Obrigado você, ouvinte. Legal. Tá bom? Legal, parabéns. Obrigado. acervacatarinense.com.br. Nós vamos ficando por aqui em mais este podcast especial. Obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Até o próximo programa. Compartilhe para que mais pessoas possam assistir esse programa aí. Obrigado, até mais. Valeu.